Sem desconsiderar as leituras complementares dos materiais mais avançados, nós agora estamos falando sobre unidade 3, aula 6, emissão do plano de trabalho, ou, como alguns costumam dizer, permissão de trabalho, ou, como alguns costumam chamar, boletim de medição. O boletim de medição é o preenchimento, a declaração daquilo que foi demandado no plano de trabalho. Na nossa aula 6, temos o objetivo de mostrar que para a execução trabalhar dentro de um planejamento, esse plano deve ser emitido. E ao final, o plano deve ser preenchido com a realidade da produção. Nós temos que avaliar o progresso das aulas de 1 a 5 para poder entender um pouco melhor a aula 6 que vem aqui. Nós estamos falando do encerramento da etapa do planejamento e partindo para a etapa de execução do projeto. Para isso, aquele conjunto de layout que nós criamos, em destaque por cores aqui, mostra que na primeira aula nos preocupamos em mostrar o que era para fazer, traduzindo os textos e os objetivos em estruturas de construção voltada para a produção, mas que, por conta dos layouts desenvolvidos, nos permitiram entender que é possível transformar essa estrutura por produção em estruturas que atendam aos organizadores, aos fornecedores de equipamentos e materiais e estruturas até que apoiem a avaliação de riscos do projeto. Na segunda aula, depois que todos os pacotes e todo o produto foi entendido, partimos para a execução, a produção dos pacotes pelas suas atividades. Foram produzidos 6 layouts, com o objetivo de, num passo a passo, introduzir, cadastrar e definir as atividades e os seus atributos, a sequência de produção lógica restritiva, as suas restrições de calendários, datas e impostas por contratos, a avaliação das folgas, o caminho crítico do projeto, o caminho crítico conservador real com folgas reais e, por fim, definimos na aula 2 o processo de trabalho nos daria o projeto, o produto completo. Na aula 3, aula um pouco extensa no que diz respeito à produção, trabalhamos a introdução dos recursos de mão de obra, material, equipamento dentro das atividades. Só com recursos as atividades poderão ser executadas. Sem as atividades não haverá produto e sem o produto não haverá o projeto. A sequência lógica mostra que a metodologia de produção é exclusiva a qualquer outro nesse sentido, de modo que com todos esses materiais e equipamentos e mão de obra chegássemos na aula 4 com condições de observar o que gasto, quando gasto, aonde gasto, por que gasto em matéria de materiais, equipamentos, mão de obra, e há um consumo financeiro amarrado a cada um dos componentes. Essa avaliação da aula 4 mostra a criticidade de alguns materiais, a importância de alguns equipamentos ou a falta de mão de obra em alguns casos. Tudo isso junto nos leva, na aula 5, fechar a produção do plano de projeto. Então, nós temos hoje a condição de ver o fluxo de desembolso financeiro do projeto, o fluxo de desembolso econômico, a quantidade de recursos financeiros ou verba necessária para a produção, em que momento ela é utilizada, e o mais importante é que na aula 4 vimos um fluxo de estoque, material entrando, saindo, e a sua falta para a produção, como agora na aula 5 vemos o fluxo de caixa, o tradicional entrada e saída de recursos financeiros, definindo momentos de financiamento, definindo momentos de gasto e trazendo a imagem da realidade do projeto. A compatibilização de todas as entradas e saídas vão nos dar o plano final de projeto. Significa dizer que o nosso trabalho de planejamento na etapa até a aula 5 nos levou a definir o escopo, definir o cronograma de datas, definir os materiais, os insumos necessários, avaliar esses materiais e finalmente temos um mapa de custos, dando a viabilidade também financeira. O planejamento foi concluído e agora partimos para a próxima etapa. A próxima etapa é uma etapa cíclica, uma etapa de execução, onde partimos de um plano de trabalho, desenvolvendo o ciclo de
plano proposto, execução do plano proposto, avaliação do plano proposto para a avaliação dos desvios e os possíveis resgates necessários para a tomada de decisão na hora de acertar os parâmetros do projeto. O plano de ação, os boletins de medição, é o nosso tema da aula 6. Então, nós vamos falar do processo todo de medição e tomada de decisão. Nesse caso aqui, nós temos plano de projeto, os responsáveis que vão medir dentro das suas áreas a produção, reportando aquilo que foi produzido para a equipe de controle e gerenciamento, e depois da emissão desse plano e dos seus responsáveis, todo o conjunto de execução, realização, produção, feedback se estabelece, produzindo então um ciclo de avaliação contínua do desempenho do projeto. Aqui nesse caso em particular, na aula 6, nós vamos trabalhar 3 momentos. Nós vamos trabalhar o plano de projeto como base principal, base original, referência a ser perseguida durante toda a vida do projeto. Vamos fechar o planejamento com essa definição. E depois, identificando aqueles que são os responsáveis pela avaliação da produção periódica, emitir um plano periódico que será a referência de trabalho das equipes de execução e que, ao final, deverão ser preenchidos como cumpridos, validados, parciais ou totais e devolvidos para as equipes de controle para a avaliação dos resultados. Na primeira parte do nosso encontro, vamos falar do plano de projeto. Chegamos à 5ª aula com todos os dados, com várias avaliações, mas agora precisamos definir se vamos trabalhar com o projeto o mais cedo possível, pela proposta da metodologia do caminho crítico, onde todos os recursos estão disponíveis à nossa disposição, incluindo os recursos financeiros, ou vamos trabalhar com o plano de projeto real, que é aquele que avalia a disponibilidade dos recursos existentes, os recursos a chegar e das verbas de financiamento disponíveis no momento. A decisão vai nos permitir definir o que vai acontecer nos próximos períodos de medição, nos próximos períodos de trabalho. A partir, então, da definição do plano do projeto, vamos definir as regras, vamos definir os períodos a serem utilizados como referência para a avaliação de resultados. Se nós chegamos à aula 6, nada mais justo que o nosso projeto estar com a versão 6. A nossa versão 6, como já apresentado, tem todos os layouts necessários que foram produzidos para a construção do nosso projeto, do nosso empreendimento. E quando tudo isso ficar zerado e quando começarmos um projeto totalmente novo, já temos os layouts necessários para facilitar a produção. Sendo assim, algumas conferências são necessárias. Primeiro, entender que o projeto está documentado e que a linha de referência, a linha de base, é a nossa versão número 6. O que significa dizer nossa linha de base, nossa referência? Com o cronograma do projeto estabelecido, nós podemos ver a estrutura, as diversas atividades, lembrando que nós temos uma atividade, um pacote de trabalho com atividades de produção real e algumas de modelagem da logística interna da corporação. Dentro da produção real, nós temos com clareza trabalho direto, trabalho indireto, e as atividades produtoras, elas estão apresentadas dentro da sequência da produção, dentro da lógica de execução. E aqui, pelas linhas brancas, dentro dos produtos coloridos, nós vemos a programação o mais cedo possível, definido pela sequência lógica construtiva. Sequência lógica construtiva é a obrigação de ser, não é a arbitrariedade de termos escolhido. E também verificamos que quando calculamos o mais cedo possível, nós colocamos todas as atividades atendendo apenas à restrição de construção, não aos limites de recurso. E quando a gente faz isso,
nós podemos verificar mais uma vez que, por exemplo, suprimento como água, vamos ver onde tem o histograma de análise de materiais. Nós temos um consumo de pedreiro, um consumo de água, consequência dessas atividades o mais cedo possível. Dessa maneira, podemos entender que aqui nesse caso, nós temos consumos de horas, consumos de materiais como água, que são deficitários no começo do projeto, depois são positivos durante uma parte, ou seja, é um trabalho de execução, é uma proposta de trabalho que não está preocupada com restrições, limites ou falta de recursos. Nós modelamos tudo isso para garantir que a logística de fornecimento de água, patrocínio de verbas, atendam à produção geral do nosso projeto. Não só atende a parte da produção direta, como a produção indireta. Esse modelo, o mais cedo possível, nos garante um prazo o mais cedo possível e um término que deve ser comparado com a linha de base. Linha de base, estabelecidos os parâmetros que a gente quer acompanhar, de custos de materiais, nós entendemos que essa sombra que aparece mostra, deixa eu mostrar aqui, a compatibilização entre o previsto, que é a linha de base a sombra, e o real. No momento real, nada produzido, coincide com a nossa proposta original. A partir da primeira medição, a partir da primeira etapa da execução, a emissão do primeiro boletim de trabalho, provavelmente coisas vão acontecer e o previsto não ficará exatamente como real, ou na verdade o real não ficará exatamente como previsto. Aqui nós temos então a escolha da proposta de execução o mais cedo possível. Vamos entender que se nós quiséssemos fazer o mais adequado possível, o mais real possível, seria necessário nós compatibilizarmos os recursos humanos e agendarmos o trabalho para quando esses recursos humanos estiverem disponíveis. O nosso treinamento não entra nesse detalhe de os materiais disponíveis. Materiais disponíveis. O nosso treinamento não entra na condição de os componentes de custo estarem compatibilizados com os centros de custos pelos seus financiamentos, ou seja, que o investimento seja compatibilizado com os custos gerais. O nosso trabalho aqui vai se restringir apenas aos recursos humanos. A nossa proposta do treinamento básico se limita a isso. Então, vamos trabalhar com nivelamento, fazendo com que esse projeto seja execuível, tendo todos os materiais do mundo e tendo todos os recursos financeiros do mundo, mas não tendo todos os operacionais, todos os funcionários, todos os trabalhadores e equipamentos, como o trator, do mundo. O nosso resultado provavelmente ficou diferente. Nós temos um deslizamento do novo previsto quando correlacionado com o previsto o mais cedo possível. Aparentemente não houve impacto nos prazos de entrega, porque as atividades foram reajustadas para quando houver recurso, mas não houve impacto porque talvez o caminho crítico, o caminho mais difícil, tenha sido preservado. Vamos começar o nosso trabalho, então, tendo essas considerações. Primeiro, estamos trabalhando com os recursos disponíveis e adequando a agenda a esses recursos. Estamos trabalhando com todos os materiais e todas as verbas não restritas pela proposta do treinamento básico e pelo uso da ferramenta. Mas estamos, sim, comparando isso com a linha de base original para termos a ideia dos desvios. Desvios
apoio para análise, nós devemos aqui entender que o centro de investimento original, o centro de investimento com limite de recursos, nos dá uma diferença, ou seja, trabalhar com o limite provavelmente vai dar uma visão real, mas provavelmente, como eu disse, vai dar um aumento nos custos do projeto. Os prazos ficarão maiores, as restrições aumentam e as atividades de supervisão, acompanhamento, provavelmente vão aumentar também. Nesse caso aqui, para garantir o nosso trabalho, vamos definir que essa é a nossa base de referência, o nosso projeto de referência ainda é ele mesmo, e quando agora no cronograma nós mostrarmos o recálculo para considerarmos esse planejamento como a referência, nós vamos recalcular e referenciar a linha de base, e os nossos fantasmas agora são novos fantasmas associados a um novo plano, e esse plano é o plano que considera a falta de recursos humanos e equipamentos. Nós temos que atentar para o conceito e pelos vídeos e o material produzido que o período de medição é uma coisa importante a ser considerada antes de começar o jogo. As regras devem ser estabelecidas antes do jogo começar, para que não haja dúvida, discórdia durante o processo. Então, se nós temos aqui um trabalho cauteloso, cuidadoso, e nós mostramos que o nosso projeto, considerando a falta de recursos, está com prazo de execução de março a provavelmente dezembro, nós temos a apresentação de 10 meses comerciais, 10 períodos tradicionais comerciais de trabalho. Sendo assim, nós precisamos definir, junto com o gestor, junto com os objetivos da organização, qual é o melhor período e qual é a frequência de medição que vai ser utilizada para distribuir o trabalho a ser produzido e para recolher os resultados, de modo que seja possível e haja tempo para tomar uma decisão de correção de possíveis desvios. Nós temos aqui 10 meses, nós poderíamos dizer que a melhor solução seria medir mensalmente. Tradicionalmente se fala sempre em medir mensalmente, mas vamos analisar mais uma vez os conceitos apresentados no material didático e vamos avaliar mais uma vez os conceitos apresentados nos vídeos. Apenas copiando o nosso mapa, definimos um espaço de tempo onde o projeto será executado. Esse espaço de tempo, como já dissemos, 10 meses. Primeiro mês, segundo, terceiro e quarto meses. Quinto, sexto, sétimo, oitavo meses. Até chegarmos ao final. De qualquer maneira, é importante chamar a atenção, mais uma vez chamar a atenção, de que o tradicional diz que o período de medição é mensal. Parece que é um mantra, parece que é alguma coisa obrigatória, mas a gente lembra que nós já discutimos que no começo de qualquer projeto, obra, desenvolvimento, empreendimento, há uma inércia para começar. E no final, há uma outra inércia, que é de não querer parar. Então, essas duas inércias nos levam a pensar em trabalhar uma segmentação dos períodos que começam o projeto ou o empreendimento para uma segmentação ou uma divisão de menos tempo entre uma proposta de produção e uma avaliação de produção. Isso vale tanto para o começo, como já dissemos, vale também para o fim, ou término. Então, nós teríamos medições menores durante o trabalho inicial, ou tempos menores de avaliação do trabalho inicial e tempos maiores de avaliação durante a vida do projeto mais natural, a vida cruzeiro, o tempo cruzeiro de viagem do nosso projeto.
Nós vamos fazer aqui algumas medições ilustrativas, considerando então aqui as medições mais curtas no começo, algumas medições mais tradicionais no meio. Mas fica a lembrança de que o período de medição tem que ser estabelecido e para isso nós vamos lançar mão dos conceitos que foram apresentados. Na segunda parte do nosso trabalho, vamos entender que aqueles responsáveis que foram alocados nos pacotes de trabalho agora são responsáveis por relatar o sucesso do trabalho realizado no período que foi definido anteriormente. Então, como devemos mapear os responsáveis e como os responsáveis terão acesso a esses resultados, quais os layouts de relatório de progresso necessário ou quais as informações que eles vão enviar de volta como aquilo que foi medido em comparação àquilo que foi proposto e, principalmente, a partir dessas definições na ferramenta, definir com esses responsáveis não o que medir, mas como medir. Os procedimentos de trabalho aqui são importantes. Para falar dos responsáveis que trabalham na equipe e que vão ser os destinatários do nosso plano de trabalho, da nossa ordem de trabalho, nós temos que voltar para os dados da EAP do projeto. E aqui um recurso interessante, se nós abrirmos a nossa EAP, vamos encontrar atividades, porque nós já colocamos atividades. Não importa em qual dos pacotes ou qual do processo, nós sempre vamos encontrar atividades e dentro das atividades vamos encontrar até os recursos que nós alocamos. Para isso, temos um recurso aqui na escolha de estrutura que mostra apenas as fases, só os pacotes. Os marcos vêm com um bônus. Mas aqui nós temos o quê? Temos cada produto e seus pacotes, produto e seus pacotes, produzindo o projeto. E no nosso caso, nós colocamos o nome dos responsáveis, a estrutura de dados para classificação, nós colocamos o nome dos responsáveis, onde estão aqui, Manager, Leader, deixa eu pedir mais uma vez as fases. Nós vamos ter aqui, vamos ver a estrutura por pacote, pronto. Então, nós temos estrutura de decomposição, onde nós temos o gerente, o responsável para reportar, e temos também a estrutura por decomposição do produto. Vamos ver aqui em ADM, casa, chão, parede e telhado. Parece que a nossa opção aqui foi colocar apenas responsáveis, gerentes nos grandes produtos, não nos pacotes. Então, quando nós distribuímos o nosso plano de trabalho, esse plano de trabalho deve ser levado ao COD 001, cujo líder é Marcelo, COD 002, cujo líder é a Silvia. Lembrando que os pacotes têm os líderes particulares, mas que parece que aqui na nossa proposta eles não recebem o plano para reportar. Quem recebe é o Marcelo, responsável pelo conjunto todo. Se o Marcelo recebe, ele pega as informações do Jorge e coloca dentro do seu relatório de resultados. Se aqui a Silvia recebe, mas quem participa da produção é o Jorge ou o Eduardo, Silvia vai coletar do Jorge e Eduardo os resultados do plano de trabalho emitido. Então, fica clara aqui a segmentação dos responsáveis. Quando nós fizermos a distribuição do trabalho, não no curso básico, mas quando nós trabalharmos a comunicação distribuída, nós vamos entender que aqueles usuários, aqueles gerentes que nós cadastramos, COD, que na verdade é o Marcelo, a Silvio Santiago, eles vão ter acessos específicos, eles vão receber o boletim de medição, mas não vão receber
por exemplo, o Marcelo, não vai receber do projeto todo. Nesse caso aqui vai porque ele também está aqui como gerente no código 001. Mas aqui a Silvia só vai receber desse projeto o boletim com as atividades da SOST, composta por diversas atividades. Nossa amiga Silvia vai receber um boletim de trabalho segmentado para a parede toda, para a piscina apenas a parte de fora e para a churrasqueira apenas a parte de baixo. No curso mais avançado, que eu diria profissional, esse trabalho de distribuição, observação, relatório de volta e consolidação seria abordado. No nosso trabalho aqui, fica a ilustração de que os recursos vão receber esses boletins e que eles vão prestar contas do trabalho. E que o gestor geral vai integrar todos esses boletins dentro do projeto. E com isso, o trabalho distribuído pela rede física, pela rede na nuvem, vai ser integrado. Fica aqui claro que o nosso boletim de medição, ele previamente deve ser ajustado para os responsáveis do projeto. Aqui, responsável do pacote, do produto principal. Aqui, responsável também do produto. E nesse caso aqui, responsável pelo projeto todo. Ele observa, relata o projeto todo sem conflito com as outras partes. Nós já estamos definindo as regras, os períodos de medição, os envolvidos na medição, nas equipes que vão fazer o relatório de desenvolvimento, de desempenho. Seria interessante também aqui a gente já começar a falar como é que se gera esse boletim de medição. O projeto ele tem seus itens, tem seus elementos, e ele, na sua estrutura, com certeza vai apresentar muitas e muitas atividades. É importante chamar a atenção que as atividades acontecem durante a vida do projeto toda. Se nós mostrarmos todas as atividades, teremos muita coisa para analisar e isso cabe ao gestor principal. Cabe às equipes que vão realizar o entendimento daquilo que está mais imediato ou da sua missão mais imediato. Claro que a visão geral é importante, as reuniões preparatórias são muito esclarecedoras, mas aqui, na nossa ferramenta e como princípio de trabalho, na primeira linha, botão direito, adicionar dados para a tabela de medição. Dados e informações que serão cobradas após a sua realização. Então, Add to Actual Data Input Table ou solicitar dados reais, apresenta uma janela que diz vamos fazer medição a partir da data do estado do projeto. O projeto nem começou, então a nossa data é a data zero, é o momento de início, é o início do projeto. Então aqui nós temos 12 de março, que é a data de início desse projeto, e nós vamos medir a partir desse momento, que é o momento zero. Vamos medir 30 dias comerciais? Não. Nós combinamos em medir os primeiros 15 dias iniciais. Vamos ver de novo? Nós temos aqui um planejamento de trabalho. Eu esticar o primeiro mês, eu vou ver que eu tenho do 12 ao 31, eu tenho algumas atividades azuis. E só tem uma atividade azul. Tem essa atividade no mês de março e essa atividade no mês de março. Temos um fornecimento de água aqui e temos um dinheiro chegando aqui. Então seria conveniente mandar para a equipe de realização desse primeiro período apenas o que cabe, apenas o que deve, e não mandar todo o mapa de produção que não contribui em nada para o momento presente, pode até dar ideias indevidas, mas restringir
a nossa cobrança ao que está para acontecer nos próximos 15 dias, que foi o período combinado. Mais uma vez, adicionar à tabela de dados a serem produzidos os próximos 15 dias. Significa dizer que o sistema vai selecionar as atividades que estão para acontecer a partir de agora aos próximos 15 dias e também mostrar as alocações de recursos. Ela procura, preenche a tabela e traz a tabela para a gente aqui. Traduzindo essa tabela, pelo ícone, é possível verificar que o ícone marcado é esse aqui, não é mais o cronograma de Gantt, de atividade, é esse aqui. Entrada de dados reais. Casa Feliz, projeto. Logística é o pacote principal. Produção geral é a produção, não apoio. Na logística nós temos fornecimento de água, patrocínio. Os envolvidos receberiam particularmente, faça isso, nessa data, nessas quantidades. E a produção receberia a mobilização, a atividade de mobilização, tem que fazer nessa data essas coisas e com esses recursos. E quando o recurso começa? O plano de trabalho, o planejamento dita o que deve ser feito e não a execução diz o que foi feito para o planejamento colocar no mapa. O planejamento pensado, combinado, estruturado, interagido com todas as partes, garante a execuibilidade. Então, cabe à equipe de execução seguir o plano que está na tela. Aqui, nós vemos os pacotes, nós vemos os produtos principais, nós poderíamos ver também os responsáveis que vão receber cada parte ou os líderes que vão ser responsáveis pelo relatório e também recebemos todos os parâmetros a serem cumpridos. Como nós estamos vendo aqui, na tela nós temos início do período, fim do período, é 15 dias. Então, parece que aqui vai de 12 a 25. Isso não é o mês inteiro, mas parece que são os primeiros 15 dias que nós combinamos. Nós temos aqui o responsável, parece que ele recebe sozinho isso, porque ninguém outro responsável está envolvido. E nós temos aqui também outras variáveis, e nós vamos falar sobre essas variáveis agora. Quanto mais nós acrescentarmos como elementos planejados no nosso trabalho, quanto mais respostas de controle nós teremos. Onde queremos o controle, o que queremos controlar, faz parte do plano de gerenciamento do projeto, faz parte das regras do jogo. O que nós estamos vendo na tela é um conjunto de colunas, é um layout da tabela de avaliação de desempenho, de resultados. Não é um layout daquela tabela de planejamento que nós diversas vezes construímos aqui. O nosso layout aqui tem o objetivo de ajudar as equipes de execução a informar o que ela tem que informar. De pronto, nós encontramos aqui, escondendo por hora os recursos humanos e equipamentos, por hora nós temos aqui o início do projeto estava previsto para isso, e o início do projeto, o término da etapa aqui estava previsto para isso. É nesse local, e a regra tem que ficar clara, é nesse local que o responsável da execução vai colocar o resultado realizado. O que está na tela é o programado. É evidente que ele deveria preencher esses campos com a mesma coisa. Planejado e o real tem que ser igual. Eventualmente um problema vai acontecer e o resultado não será o mesmo. Aqui nós temos início e término, e aqui nós temos o volume a ser produzido. O início do projeto é um marco, 100% do marco programado ao todo
e 100% programado para este período de 15 dias. Logo, nosso responsável COD 001, que é o Marcelo, deveria informar fiz 100%. Então, os campos que estão aparecendo são os campos que serão ajustados para a realidade. Aqui parece que a água chega 100% na quantidade que não aparece na tela. 100% nesse período. E aqui aparece um dinheiro que chega a 100% também. Não importa o valor, mas seria 100% dele. Nós não estamos vendo o valor ainda na tela. Levaria alguma coisa do tipo 1 hora para acontecer. Então, ele confirma que aconteceu em 1 hora. A mobilização, ela tem um período de 12 a 25 para acontecer. E ela deveria ter acontecido, ou deve acontecer no futuro, dentro desse período. Então, aqui estão as diretrizes para a turma de execução trabalhar. O planejamento, no entanto, não. O planejamento nesse período, embora fosse o planejamento nesse período de 1 dia, porque é o que cabe nessa primeira quinzena, ele deveria produzir não 100%, é claro, ele deveria produzir ou deverá produzir 7%. Provavelmente, ao final dos 15 dias, Marcelo informará, fiz 7%. Ou seja, o previsto está igual ao real. Se o Marcelo não fez nada, ele vai ter que reportar não 7%, nem 26 de março, nem que ele gastou 8 horas, ele vai ter que reportar a realidade. Mas qual é a realidade que nós queremos que ele venha reportar? Tantas informações foram planejadas, tantas informações posso resgatar. Me interessa resgatar todas as informações, todos os parafusos que foram usados, todas as horas e litros de diesel que foram utilizados. Bom, a regra vai definir, e aqui nós estamos construindo a regra através da criação de layouts específicos para medição e controle. Nós produzimos um planejamento muito rico em detalhes, materiais, recursos, mão de obra, moeda. E se nós fôssemos pedir para mostrar quais os campos que nós podemos, depois do planejamento, recuperar para avaliar desempenho, nós teríamos em materiais areia, bota, capacete, em componentes de custo, que são as nossas verbas, nós teríamos investimento em dólar, investimento em real. São valores que foram colocados e planejados a consumir e que talvez fosse interessante medir se foram usados e consumidos conforme planejado. Kits de material, algumas variáveis que nós criamos eventualmente para controle. São muitas variáveis. Então, primeiro, na regra e definição do nosso trabalho, decidimos o que controlar, a que nível e quais os objetos a serem controlados. Mas depois disso, nós precisamos apresentar modos que o Marcelo e todos os envolvidos consigam enxergar o que reportar. Não só atentar para o que consumir dentro do planejamento, o que utilizar dentro do planejamento, como também reportar o bom uso ou uso adequado ou eventuais problemas na sua execução. Então aqui nós vamos lançar mão novamente dos modos. Esses modos são os modos de planejamento. Quando abrimos a tabela de comunicação de trabalho, que é a mesma tabela que vai receber o trabalho produzido, nós encontramos um layout vazio. Então seria conveniente agora nós criarmos um layout para decidir o que vamos recolher. Apenas colocar colunas, ficariam muitas colunas não segmentadas por área de consumo, área de produção, e talvez trouxesse para o Marcelo uma confusão bem grande. Nós temos um recurso chamado Table Layouts, tabelas, e layouts são preservadas, criadas. Nós vamos carregar uma tabela que já foi previamente montada para facilitar o nosso trabalho. Ou seja, é possível, então, criar modelos
É possível definir modelos de trabalho e guardar da mesma forma que criamos o layout. Vamos carregar uma dessas tabelas, um desses layouts a partir de um arquivo. Localizando a tabela, então, vamos ver aqui, load from file, ou seja, carregar do arquivo, na área que eu já devo ter guardado, a tabela 600. A tabela 600, a tabela 610, são vários layouts. Essa aqui deve guardar um pedido de informações e prestações de conta, ou uma informação de produção que depois resulta numa prestação de contas, tempos, produções. Essa aqui pode ser de consumos de material, essa pode ser de uso de equipamentos. São vários recursos alocados e talvez sejam vários os pontos de orientação da equipe e de produção e de controle. Vamos abrir o primeiro layout, e ele já passa a fazer parte do nosso projeto. Em algum lugar aqui deve aparecer esse layout. Se eu guardar como um novo. E o novo aqui eu vou chamar de Actual Data, obedecendo o padrão que a gente criou, dados de produção para tempo. Tempo por quê? Quando começou, quando acabou, quanto tempo durou, quanto tempo falta para acabar, qual o volume produzido. Então, dados de produção para volume e datas. Quero saber quando a coisa começou, quando a coisa acabou e o pior, quero informar quando deve começar e quando deve acabar. Já temos então aqui um modo AD, um modo de medição, depende da regra que você criou a denominação dos layouts. Então aqui a nossa equipe de produção vai receber a informação. Que informação? A informação de que ele precisa produzir esses elementos dentro dessas datas, com esse consumo de horas de trabalho de quem? Consumo de horas dos recursos. A regra pode dizer: complete apenas os dados da atividade, que os recursos herdarão esse compromisso. Ou complete e use os recursos dessa maneira, que na sua avaliação, no seu relatório final, as atividades vão herdar essas informações. Aqui, então, temos um modo simples, que mostra o que é para ser feito, volume antes, ou seja, o volume combinado contratual, o volume a ser produzido nesse período que nós já falamos, que é de 15 dias, a unidade do volume e o quanto está sobrando para o futuro. Não é para o mês que vem, não é para a quinzena que vem, é para o futuro. Cabe nesses 15 dias esse volume produzido. Se fossem metros cúbicos, caberiam produzir nesses 15 dias 7 metros cúbicos. Como eu vou produzir? Pergunta o executante. Com esses recursos aqui. Com o ajudante, engenheiro, senhor Amadeu, o ajudante, nesse caso, vai gastar 120 horas previstas. No caso aqui não, ao contrário. São ao todo 120 horas, mas nesse período de 15 dias, espera-se que ele trabalhe 8 e esse 8 e esse 8 para atingir depois, no futuro, que falta 120. Então, a ordem de produção está aqui e é a mesma planilha que será utilizada para devolver a realidade. Por isso, encontramos o volume original, o volume feito, ou, nesse caso, depois do boletim ser entregue, o volume produzido no período. E o que falta produzir. Isso vale para o planejamento, mas a mobilização parece que tem 80 horas nesse período. Tem aqui pelo menos uns
10 dias úteis de trabalho, o que está dando 80 horas de ajudante e 80 horas de ajudante, ou seja, nós estamos aqui com ajudantes trabalhando, talvez 2 ajudantes trabalhando, previsto um ajudante, mais um ajudante, previsto que ele trabalhe 100% da sua capacidade. Então, tudo isso aqui é um mapa de previsão, uma orientação para o executante dessa quinzena, chamado Marcelo, que nesse caso é o único afetado no período. Ninguém mais está produzindo nada nesse período. Se ficou claro para o senhor Marcelo a ordem de trabalho, datas, recursos humanos e equipamentos, pode ficar claro para o senhor Marcelo que também nós precisamos informar ele que, a partir de um arquivo, e aqui eu vou chamar o 610, outras coisas ele precisa saber. Ele precisa saber que a água, que ele já acusou recebimento no dia certo, a água tem uma previsão de verba de 35 mil. Então, é isso que foi pago, é bom ele escrever aqui. É bom ele saber que é isso que ele vai pagar. Se no final houver alguma variação, essa informação de trabalho passa a ser um boletim de relatório. E ele vai escrever, vamos ver isso mais na frente, na verdade nós pagamos 36 mil. A verdade está diferente do planejado, mas é importante que o planejado foi informado e por conta do transcorrer desses 15 dias, alguma coisa mudou. Essa mudança vai trazer um desvio. Então, esse boletim de trabalho traz nesse layout dinheiros, verba de investimento em real, verba operacional em real. E existem verbas por hora, em verbas fixas. Tudo isso foi previamente combinado no planejamento e aqui está sendo informado para que o senhor Marcelo saiba quanto vai gastar, quanto ele vai despender. Na mobilização, verba do pedreiro, verba do ajudante, está na ordem de 80 unidades monetárias. No planejamento, 8 e 8 do período. Então, ele não pode gastar mais que 8. Se ele gastar mais que 8, ele não está administrando o trabalho planejado da maneira como deveria. E é claro que aqui nas notas ele vai explicar tudo o que aconteceu para que o gestor, quando integrar isso, entenda que houve um desvio e provavelmente a razão do desvio. Essa é a segunda tabela que nós pegamos. É uma AD, só que não é dado de produção, seria preservando, seria um AD, Actual Data, dados de gastos operacional e investimento. Operacional e investimento. Já está preservado, então esse tipo de informação agora faz parte da regra, já foi distribuída e é um mapa a perseguir pela execução. Partindo para outra tabela, ou seja, mais dados necessários que a empresa, a corporação precisa não só informar, como depois apurar também, seria a tabela, digamos, 620. Tudo isso é fornecido pela corporação. E no nosso caso, do nosso curso, esses módulos deverão ser fornecidos via caderno de estudos para que facilite a montagem dos seus mapas e não tenha que colocar coluna por coluna. Vamos ver aqui. Aqui nós temos uma proposta de consumo de areia, cimento, pedra e uma infinidade de recursos que aparecem aqui
que nesse caso são 3. Talvez hajam mais recursos planejados no projeto, mas a nossa regra diz que nós queremos informar ao senhor Marcelo esses consumos e que ele precisa zelar por esses consumos, porque nos são interessantes. E ele vai reportar o uso desses consumos. Nesses 15 dias, pelo que eu estou vendo, mobilização e planejamento não usam pedra, areia e cimento. Nada a reportar nesse caso aqui. A menos que a areia tenha chegado totalmente fora de hora, sem previsão, ele lança que chegou areia. Houve um consumo ou um furto de areia, ele lança o sumiço da areia e explica nas notas que, embora não tivesse nada para falar de areia, porque mobilização e planejamento não envolvem cimento e pedra, houve um consumo não previsto, não planejado, e ele, sabendo que nada é previsto, no final do período reportaria esse tipo de consumo. Preservando mais uma vez o módulo, salvamos o módulo como AD. Fica bem claro para o senhor Marcelo quando abrir isso, né? Dados de insumos. Pedra, areia, cimento. O senhor Marcelo, então, quando for executar, ele pode olhar o que é para fazer, quando é para fazer e quem vai participar, de que maneira. Ele tem que zelar por isso. O senhor Marcelo vai saber também que ele tem verbas, limites para gastar ou para receber. Ele precisa verificar isso. Ele é pago para executar o que foi planejado e verificar se foi de fato executado. E ele também vai poder saber que precisa de insumos nesse período de 15 dias e que ele precisa reportar os insumos no final dos 15 dias. Esse plano de trabalho não se limita a uma única tabela, com muitas colunas, porque ficaria pouco operacional. Ela está bastante ligado à segmentação. Inclusive, o senhor Marcelo pode até distribuir esse plano e essas visões para que cada participante coloque o que é de sua área. Suprimento, materiais. RH, pessoas e equipamentos e contratos e verificações e tesouraria, coloque as verbas recebidas. É uma maneira simples de comunicar o que é para fazer e é uma maneira simples de discriminar classificadamente o que é necessário apontar como feito, para que seja possível avaliar consumos e desvios. Na terceira e última parte, nossa missão é gerar esse plano periódico, esse boletim de medição, essa ordem de serviço e distribuí-la aos envolvidos. E como é que eles vão trabalhar e como nós podemos distribuir? Se é pela rede corporativa, se é pela pasta do Dropbox, ou se é pelos recursos novos que a ferramenta está implantando, como o Web Performance Input, que é uma interação via navegador. E verificar as restrições de acesso para a garantia da segurança das informações e da organização. Nós já entendemos como produzir esse plano e agora temos que distribuir esse plano. Coloquei Marcelo aqui como responsável geral, Silvia, Marcelo. Na logística, eu também vou incluir o Marcelo como um participante. O asterístico demonstra que a Silvia é a principal. Então, nós temos aqui os dois. Tem o objetivo de mostrar mais à frente a participação deles no mesmo elemento. Aqui, então, nós temos como já preparar para que o período de 15 dias gere um plano de trabalho. Aqui está o plano de trabalho. Eu vou distribuir qual visão? De datas, de materiais, eu vou distribuir as 3. Vamos lá. Dados de tempos e volumes. Excel Data, transferir, distribuir como um documento para os envolvidos
dentro das caixas in-out. Caixas in-out significa que cada um receberá dentro da rede, na sua caixa de entrada, a ordem de execução. Após a conclusão da execução, ele vai reportar como boletim de medição na caixa out, na caixa de saída. A distribuição foi completamente bem completada, bem sucedida para os Marcelo e Silvia. Isso daquela imagem de volumes e datas. Eu vou pedir novamente para que ele apresente um plano para 15 dias e vou dizer que agora eu quero que seja distribuído os gastos operacionais, os campos a serem levados em consideração para prestar atenção na execução, caixa in, e quando concluído, medido e anotado resultados reais, caixa out, boletim de medição, transferindo isso tudo, distribuindo isso tudo como documento para os envolvidos. Parece que também foi com sucesso completada a distribuição para Marcelo e Silvia. Vou pedir novamente. Eu vou pedir que a Casa Feliz produza um boletim de medição de 15 dias, mas dos parâmetros agora ligados não ao volume ou aos gastos, mas sim aos consumos de materiais. Se aparecem os campos aqui, embora não haja nada previsto para esse período, é um controle que eu quero fazer, então é uma ordem de serviço, especificamente uma ordem de consumo nulo, que eu quero que execute. Mas se acontecer alguma variação, eu quero que reporte. Distribuir como um documento para todo mundo, e parece que Marcelo e Silva também ganharam na caixa in 3 ordens de serviço, sobre o mesmo serviço, mas sobre 3 aspectos diferentes. Vamos verificar isso nas caixas in dos nossos amigos. Dentro da minha pasta corporativa, eu encontro o in-out. Vamos ver o que nós encontramos na in. Encontramos 1, 2, 3 arquivos para o Marcelo. 1, 2, 3 arquivos para a Silvia. É claro que isso é uma ordem de serviço e essas 3 do Marcelo, na verdade, é para o período de 15 dias. Essas 3 para a Silvia é para o período de 15 dias também, só que afeta apenas as responsabilidades da Silvia. Na pasta out, nós não temos nada, porque o trabalho ainda não aconteceu e na data correta, de acordo com o nosso procedimento, tanto Marcelo como Silvia e todos os envolvidos deverão devolver esse resultado medido na pasta out. Vamos ver como aconteceria se eu fosse abrir a pasta do Marcelo. Estou utilizando aqui o Spider Viewer. Então eu poderia abrir o Spider Viewer e a folha de pasta corporativa in mostraria aqui que nós temos o COD 001, COD 002, Marcelo Silva, e Marcelo tem 1, 2, 3 boletins de trabalho, de referência. E que quando terminar de executar e preencher os resultados, vai devolvê-los todos, salvando na pasta da corporação out. Se eu não usasse o Spider e quisesse abrir o arquivo diretamente com um bloco de notas, nós encontraríamos uma série de caracteres que não são legíveis. Ou seja, o cabeçalho é legível, mas as quantidades, valores estão criptografados. Então, só através da senha e do acesso que é possível conseguir a proposta de trabalho. Então, Marcelo, com a sua senha, encontra produção, workload, início e fim,
aqui ele tem o plano a ser seguido. E o que ele escrever na mobilização, por exemplo, aqui ele tinha que fazer 100% da mobilização. Aqui ele tinha que fazer 7% do planejamento. Se ele disser 0, automaticamente, remaining, o que resta, é tudo. Se ele disser que ele fez 10% ao invés de 7%, faltará no futuro 10%. Parece que ele adiantou o trabalho aqui do que estava previsto. Por outro lado, parece que aqui ele não usou 8 horas do engenheiro. Ou o engenheiro chegou mais tarde. Onde está o engenheiro aqui? O engenheiro não chegou dia 26, o engenheiro chegou dia 28 de março. Isso tudo será reportado, objeto da nossa aula 7, porque o plano apresentado de produção foi orientativo para os 15 dias, mas parece que os resultados não foram os esperados. Então nós temos datas diferentes, quantidades de horas diferentes. E isso será reportado. Da mesma maneira que eu fiz isso, eu vou salvar como na pasta da corporação Out. Ou seja, essa primeira eu já resolvi. Marcelo agora parte para a segunda. Pasta do Marcelo, então ele vai ver também aqui um compromisso de verbas. E o Marcelo pode ainda abrir terceiro boletim de trabalho, cuja preocupação desse boletim é consumos de materiais. Então, ele tem as orientações em 3 boletins, ou um boletim único com várias colunas, num layout bastante mais completo, dando assim um trabalho um pouco maior para ele, para segregar o que ele tem que informar, mas com todas as informações necessárias no mesmo boletim, ou aqui nesse caso, com 3 boletins diferentes. Lembrando que Marcelo tem um acesso por senha restrita, como já diversas vezes nos deparamos quando abrimos o projeto. Dependendo do personagem, a senha varia. E Silvia também tem isso. Nesse caso, usando o Viewer, que é o aplicativo distribuído de forma sem pagamento de licença, ele consegue receber as ordens, imprimir as ordens e consegue também responder o trabalho realizado para integrar a avaliação de desempenho do projeto. Quando nós falamos em identificar os usuários e distribuir a informação, nós devemos ter em mente que essa ferramenta, que é o Spider Project, é uma solução integrada e que o aplicativo, trabalhando sobre uma rede, consegue permitir que todos os colaboradores, aqueles que apoiam na comunicação de resultados, possam utilizar um viewer, que é um visualizador, não é uma licença paga, mas é um instrumento disponível para que todos os envolvidos possam dar o feedback desse plano de medição, desse boletim de medição, dessa ordem de serviço, dessa permissão de trabalho. E falamos aqui que usuários em rede podem, em cada máquina, na sua estação de trabalho, reportar esse andamento. Para os participantes, para os envolvidos que estão mais distantes, o Viewer também pode ser utilizado na nuvem, desde que você mapeie a pasta de trabalho, a pasta corporativa no Dropbox, como já viemos fazendo durante todo o nosso trabalho, mostrando que é um trabalho integrado, transcende os limites de uma rede, tem as garantias de segurança que são fornecidas pelas ferramentas e pelos dispositivos apresentados no mercado, e que ainda assim o Viewer, que é uma licença gratuita de uso para trabalho colaborativo, permite uma solução bastante simples e não custosa para a solução da comunicação do controle.
Por fim, nós temos a WebAPI, que é a WebAPI, a capacidade de trazer, através dos navegadores, as informações de realização sem necessidade específica da instalação de um aplicativo na máquina. Ou seja, a solução apresentada na plataforma HTML dos navegadores de linguagem aberta na internet, com todas as seguranças dos sistemas de internet e com a própria criptografia do Spider Project, garante rapidez nas informações, facilidade de uso e segurança necessária.